Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecido, Senhor, estamos pela oportunidade que Ele tem nos concebido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Já há uns dias entramos com o estudo sobre o período das 7 eras, e já estamos dentro da 6ª era, a era de Filadélfia, na qual o mensageiro foi John Wesley, e esta era, como tempo, ela esteve durante os anos de 1750 a 1906, por volta aí, o profeta, como nós lemos hoje pela manhã, a mais ou menos 1906, perdão. E 1906 inicia-se a era de Laodiceia, a 7ª era. Dentro desta era da Filadélfia que estamos falando, o profeta disse que foi uma era missionária, né? Hoje pela manhã o profeta disse que John Wesley chegava a andar de cavalo 7.200 quilômetros por ano, montado num cavalo, né? Para tão somente levar o Evangelho. Ele já era um pregador quando a verdade chegou até ele, como nós lemos hoje pela manhã, referindo-se ao mensageiro da era de Filadélfia. E ele já tinha um trabalho, um legado atrás, junto com seu irmão Carlos, e que eles pregavam o Evangelho. E depois, quando ele teve uma experiência com Deus, ele viu que tudo aquilo que ele havia pregado estava completamente fora. Foi quando ele passou a pregar aquilo que Deus chamou ele, né, o comissionou para aquela era de Filadélfia. Muitos não entenderam, chegou a ser expulso, né, da igreja, e ele tinha um pensamento que ele só poderia pregar dentro de 4 paredes. Foi quando Deus levou ele a pregar a multidões em céu aberto. Tudo isso nós vimos hoje pela manhã, né? Foi uma das coisas que ele fez com que ele entendesse que aquilo era realmente um chamado de Deus e uma direção de Deus, foi por causa dos resultados que obtiveram, né? Muitas e muitas pessoas chegavam-se ao Evangelho, né? Chegavam-se ao Evangelho, se convertiam. A partir de então, ele pensava em si que uma pessoa, para se tornar um pregador, tinha que passar pelo estudo da teologia e tudo, aquela coisa. Foi quando, nesse novo chamado dele, ele pegou e fez o quê? Começou a comissionar pessoas mesmo, sem esses estudos, né? Para pregar. E uma das coisas que as pessoas foram contra ele, né? O sistema religioso foi contra ele, por comissionar pessoas que não saíram dos seminários, que não tinham curso de teologia e tudo essas coisas. Foi o que nós lemos hoje pela manhã. Mas o que mostrou para ele que ele estava na direção certa, foi o quê? Foi os frutos que eram produzidos através daquele chamado que Deus havia dado a ele, né? Então, o nosso irmão John Wesley foi um exemplo aguerrido de pessoa para levar o Evangelho, né, testificar, levar o Evangelho, alcançar, né? Ele chegou a ir nos Estados Unidos, né, para pregar, voltou, né, mais escandalizado do que ele. Isso foi na primeira fé dele, né? Foi nesse escândalo que, quando ele retornou à Inglaterra, foi quando ele teve um encontro realmente com o chamado de Deus, e fez ele apartar do primeiro caminho que ele estava e assim trilhar o caminho que Deus havia chamado ele. Deus comissionou ele como um mensageiro da 6ª era das igrejas, né? A era de Filadélfia. Então, uma da essência desta era foi a piedade. E a tradução da piedade é devoção, amor pela religiosidade, né? Amor, comisseração, que é também sentimento da piedade, nedó e misericórdia. Essa foi a essência do ministério daquela era de Filadélfia. Amém? Isso é só menos um relato que hoje nós
lemos pela manhã, Deus tem nos abençoado. Agora, o culto de ontem, né, sobre a misericórdia, eu indico aos irmãos assistirem o culto de quarta e de ontem. Todos os cultos é tremendo, né? Mas, irmãos, se vocês conseguirem compreender o que Deus disse ali, dentro da era de Sardes, de Lutero, mostrando os tipos de os tipos de salvações que há, né? Tem a salvação por aceitar a Cristo, tem aquela salvação, a vida eterna lá, por dar um copo de água a um dos pequeninos, né? Que é a salvação comum. Tem a salvação daqueles que apenas por uma vida vivida não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. E o profeta esteve mostrando as almas que estão baixo ao altar. Eles não têm nada a ver com Cristo, que está no 5º selo. Não tem nada a ver com o Evangelho, né? Apenas pelo modo de vida deles, conforme aquilo que Deus havia dado, quer dizer, o Velho Testamento, a forma que Deus havia dito para que eles vivessem. E ali eles estão baixo ao altar. E dali também eles entram à vida eterna. Não como reis, mas há uma salvação aí, né? Então, irmãos, é coisa tremenda de poder assistam, escutem, não entendeu? Escutem novamente, né? Porque você vai conseguir entender que a nossa vida aqui na terra é uma misericórdia sendo estendida para as pessoas. Pode ser que ele não seja um revelado, um entendido. Deus não elegeu para poder entender, né, o evangelho desse tempo final, mas por ser uma boa pessoa para contigo. E isso está lá na era de Sardes, isso foi tremendo para mim, né? Ele diz assim: e esses que estão lá no diante do trono, do julgamento do trono branco, não entraram, não receberão vida eterna, por falharem, olha a palavra que o profeta usou, por falharem em não reconhecer, né, a esposa do Cordeiro aqui, não reconhecer a palavra manifestada nos filhos de Deus. E não é reconhecer o que é? Crer na mensagem? Não, porque se eles crescem, eles não estariam lá no trono branco, né? E ali estão as fátuas e as prudentes. As fátuas e as prudentes, né? Aquelas que perderão serão eternamente perdidos no lago de fogo, e aqueles que entrarão com vida eterna. Então é muito importante vocês saberem disso, porque quando você souber isso e entender, né, você vai olhar para as pessoas com outro olhar, com um olhar de misericórdia. É o mesmo sentimento que teve em Cristo. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão falando. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Tudo era um propósito divino para aquilo, né? Então, pensamos que as pessoas, ou muitas vezes as situações, surpreendem a Deus. Nada que você fizer surpreenderá a Deus. Deus conhece tudo. Ele sabe o final desde o princípio, né? Ele disse numa citação do profeta, ele sabia quanto de cera seria criado, né? Ele sabia de quanta piscada cada mosca daria. Tu imagina, se ele sabia disso, ele não vai saber o que acontece nas nossas vidas? Ele sabe. Então, entenda isso muito. O profeta diz, a obra redentora na cruz do Calvário, você deve entender. O diabo, ele trabalha muito na mente das pessoas. Ele não tira da mente das pessoas que Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas ele começa a colocar que você é injusto, que você não merece, e aquela coisa, desestimulando você a continuar servindo. O diabo prepara as coisas para você trupicar, você cair, para que ele possa usar aquele mesmo argumento dele para te acusar, né? Foi isso que ele fez com Lutero. Nós lemos na era de Sardes. Ele veio falar para Lutero, que Lutero era isso, aquilo outro, e mostrou num livro todos os erros que Lutero havia feito. E Lutero tacou o tinteiro na cabeça dele, que ele fugiu, e o Lutero depois foi lá e escreveu, justificado, 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 justificado em cada uma daquilo que o diabo o acusou, e eram coisas verdadeiras. O diabo não vai com mentira quando ele vai nos acusar diante de Deus. Sabia? Se tem um momento que o diabo ele é verdadeiro, é quando ele vai na presença de Deus para nos acusar. Ele vai contar tudinho as coisas de errado que você faz, as coisas de errado que eu faço. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos olha através do sangue que foi derramado na cruz.
por isso que ele não pode ver nada. Então, se você entender o que é o sangue, o que é a obra redentora, é que cada vez que cometemos algo, cada vez que hajamos cometido algo, transgredido alguma coisa, pensamentos, porque a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, mas o interessante disto é, quando você lembra, o Espírito Santo lhe cobra uma demanda de uma boa consciência. E o que é uma boa consciência? Ele diz, você está errando nisso. Então você recorre a quem? Ao sangue do Senhor. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim, me ajude, me dê força para vencer essa tentação, me dê força para vencer, né, as tentações, ou as investidas de Satanás, né? E quando nós olhamos para nós, Deus nos dá o quê? Os armamentos para vencermos. E os armamentos para vencer está na sua palavra. Não tem outro lugar para nós obtermos toda a armadura para vencer a Satanás. É a palavra do Senhor. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Ele nos guardará da hora da tentação. Ele nos dará escape. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, que tem sido estendida sobre cada um de nós, ó Deus bendito. Muito obrigado pelo dia de paz, de segurança que tu nos concedeste, ó Deus bendito, e por mais esta oportunidade neste dia, de poder vir mais uma vez na tua presença, para te honrar, glorificar o teu santo e poderoso nome, ó Pai, e ouvir a tua voz, a tua palavra. Que a tua graça e a tua misericórdia seja estendida sobre cada um de nós, ó Pai, todos os dias e momentos de nossas vidas, fazendo-nos dignos de adentrar ao santo dos santos e assim tomar a porção dentro daquela panela dourada que tanto nós necessitamos. Dai-nos força, ó Pai, cura os enfermos, liberta o cativo, é a nossa oração, e que o teu Espírito Santo reparta a palavra para cada um de nós, à medida que nós necessitamos da porção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar? A irmã Audrey vai louvar? Não? Sou sangue, sou feito do sangue. É o louvor que vamos cantar ao Senhor. Adore a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma. Cante a Ele, Ele merece todo louvor e adoração. Desceu de sua glória e veio habitar entre nós. O Rei se tornou servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o
o homem não podia pagar. A crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Santo é o nome do Senhor, ó Pai. Receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, ó Deus. Para isso que viemos aqui, ó Deus. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus.
comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Página 247 da Era de Sardes, lá o penúltimo parágrafo, ele diz assim, o profeta diz: os nomes de muitos desses destruídos estavam no livro da vida também. O profeta explicou aí sobre o livro da vida. Ele tem duas seções: a seção do livro da vida e a seção do livro da vida do Cordeiro. Os que estão na seção do livro da vida do Cordeiro, esse é a esposa real, esses nunca poderão ser apagados. Foi uma eleição. Deus não está escrevendo o seu nome. Tem determinados ensinos de igrejas, ele diz assim, hoje mesmo o Senhor está escrevendo o seu nome, que você aceitou a Cristo, e está escrevendo o seu nome lá no livro. É mentira. Os nomes já foram escritos desde antes da fundação do mundo. Amém? Foram colocados ali, né? Agora, há um risco dos que estão na seção do livro da vida, esses podem ser apagados. E é sobre esses que o profeta está dizendo aqui. Os que podem ser apagados, o nome deles no livro da vida. Não tem nada a ver com o evangelho. Tá? Olha aqui que ele diz aqui. Os nomes de muitos desses destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas para o seu dia. Você consegue entender isso? Que por eles falharem em não honrar você, né? O povo de Deus, as epístolas vivas do dia presente, não é lá de uma era passada, mas da era atual, do seu dia. Então você caminhar aqui, você está refletindo a misericórdia, dando a misericórdia, porque o mundo não tem mais misericórdia. Não há misericórdia para o mundo. A misericórdia está em quem? Em você. A misericórdia está naqueles que têm crido na palavra assim como ela é. Aqueles que têm sido predestinados desde antes da fundação do mundo para poder ver a verdade deste dia. Então você é um possuidor da graça e da misericórdia. Porque as pessoas, ao te honrar, ao querer bem teu, eles estão plantando algo para que possam ter lá, né? Então, vejam que esse grupo que foi riscado, mas foram riscados porque falharam. O que você tem de especial? O que eu tenho de especial? Nada. Mas há algo de Deus aí. Visivelmente, não temos nada. Mas há algo aí no interior, que é a própria presença de Deus. E por eles falharem em não te honrar, porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas para o seu dia. Irmãos, isso é tremendo. Eu me pego toda hora lembrando disso. Pego toda hora, irmãos, para que você possa entender a importância que você tem para Deus. Amém? E se você é um eleito de Deus, entende o seu posicionamento, tudo o que pedirdes ao Pai no nome dele, ele tem que conceder. Amém? E aqui tem uma gratidão, um agradecimento da irmã Keren, né? Agradecendo agradecemos de coração pelas orações dos irmãos. O irmão Ronaldo está bem, melhor, graças ao nosso bom Deus, né? Que Deus receba toda a gratidão da nossa irmã, juntamente com sua família, e também a nossa gratidão. Amém? Nos sentimos agradecidos a Deus por Ele ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, né? Muito bom isso. A gratidão impera isso, traz, né, o testemunho, o agradecimento pela oração e pela resposta. Isto ajuda o outro a crer que realmente Deus opera quando o povo se levanta em pedido, né?
em favor, seja qual seja a situação. Amém? Deus receba toda a adoração e todo o louvor. Nós queremos aqui seguir como estudo desta mensagem a era da igreja de Filadélfia, na página 267, que tem por tema a era da porta aberta. A era da porta aberta. Leamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. A primeira frase deste versículo, eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo, pois suas obras tinham a ver com a porta aberta, e pouca força, e a palavra e o nome. A fim de compreender a riqueza do significado envolvido em eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era estendendo-se para dentro de outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou um desvanecimento de uma com a introdução gradual da outra. Uma vai findando e vai entrando a outra. Por isso que o profeta diz que a era de Filadélfia, ela termina ali, hoje nós quando lemos, ele diz, por volta de 1906. Mas quando ela termina, ela já vai se fundindo com a outra. E os mensageiros que entram, eles sempre trazem alguma coisa daquela era. Ensinamentos. Eles trazem alguma coisa. É lógico que logo Deus vai acrescentando mais luz sobre aquilo. Mas a maioria das vezes é um segmento. Porque Deus só vai dando mais luz. E mais luz. Ele não fala uma coisa aqui, depois vem retirar aqui. Não. Porque senão mostraria que Deus errou. Deus não erra. Ele só vai dando mais luz naquilo que ele havia dito. Há uma sobreposição, uma fusão, ou um desvanecimento de uma com a introdução gradual da outra. Em vez de um final abrupto, quer dizer, repentino, e um começo bem definido, esta era em particular flui para dentro da era seguinte. E não somente esta era transborda para dentro da última era, mas a última era em muitos aspectos, simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito curta. Muito curta. Mas para muitos crentes hoje da mensagem, quanto tempo que tem a era de Laodiceia? Quem puder fazer um cálculo aí, nós estamos em 2024, só somar 24 menos 9, dá quanto? 15. 115 anos. Será que é uma era muito curta? Já ultrapassando as eras mais curtas das eras? Mas quando nós olhamos e entendemos a cronologia da palavra, quando em 62 o profeta diz a mensagem terminou. Ele diz, quando o profeta vir e disser que as eras terminaram, vão sair outros dizendo, não, nós temos algo mais além ainda e tal. Porque a festa das trombetas, o profeta diz que ele não poderia sair do trono de intercessão se as eras não tivessem terminado. E por que ele saiu? Porque as eras terminou. A era de Laodiceia terminou. Mas aqui o profeta está dizendo, seria uma era muito curta. A sétima era, uma era muito curta. Quem está acompanhando a leitura, não estou lendo isso, não é isso, irmã Jura? É uma era muito curta, o irmão Vilmar está acompanhando. Não estou acrescentando. Então, se você colocar isso, ela já ultrapassou as outras eras. Se nós contarmos como hoje, como o tempo, achando que a era de Laodiceia está ainda vigente, então nós já ultrapassamos muito tempo. Mas nós já temos recebido o entendimento que não ultrapassou, porque ela já se findou. Por isso que os selos puderam ser abertos.
Mas deixe aqueles que pensem que continua. Eu li aqui, eu lembro, não me sai da cabeça, aquelas foram três cultos sobre quando finda a era de Laodiceia. Irmãos, aquilo é importante. Escute novamente aqueles cultos. Quando finda-se a era de Laodiceia? Foi trago ali um estudo, irmãos, com várias mensagens. E o profeta chegando a dizer, não traga nada de uma era para outra. Não traga nada do Pentecostes para outra. E que outra era que nós estamos? Nós já temos falado sobre isso. Então veja, a sétima era, uma era muito curta, reúne em si mesma para uma obra rápida todo o mal de cada era e todavia toda a realidade do Pentecostes. Uma vez que a era de Filadélfia tenha quase terminado o seu curso, a era de Laodiceia entra rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita. Atai primeiro o joio para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30, recorde, por favor, que a era de Sardes começou a reforma que deve ainda continuar até que o grão que foi plantado no Pentecoste passe através do ciclo completo de plantio, irrigação, nutrição e etc. Até que volte exatamente a semente original. O Pentecoste, a era de Laodiceia, trouxe a semente original? É uma pergunta. Vou perguntar novamente, irmãos. O Pentecoste, a sétima era, né? Que a era de Laodiceia e a mesma era pentecostal, trouxe o grão amadurecido? Não trouxe. Está escrito isso, o profeta diz, onde eu penso que os pentecostais falharam? Eles tinham uma palha, acharam que eles tinham, mas não tinha. O trigo tinha que ser amadurecido, mas além de Pentecostes. Nós lemos aqui no início, eu creio que foi no início da era de Sardes, o profeta falou sobre isso. O início da era de Sardes, ele falando sobre a planta, né, sobre a semente, a planta, a borla, e depois foi a palha, e eles acharam que eles tinham, mas quando abriram, não tinha. Era apenas um portador, como ele esteve falando hoje pela manhã, da planta, né? A planta foi utilizada para um tempo, mas para ser como uma portadora, para que o grão pudesse vir. Se você tirar toda a semente da planta, pegar a planta e plantar, arrancar ela e plantar, cortar ela e plantar, ela não vai nascer. Agora, se você tirar o grão, que é a semente, e plantar, vai brotar outra planta. Porque a vida não está na planta, a vida está na semente, no grão. Então o grão tinha que ser amadurecido, e para ele ser amadurecido, ele tinha que estar na presença do sol, que é Cristo. Eita glória! Por isso que ele tinha que descer, para que o grão pudesse amadurecer, para que o grão pudesse vir à vida. Aleluia! Está tão claro isso para nós. A era de Laodiceia entra rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita. Atai primeiro o joio para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30, recorde, por favor, que a era de Sardes começou a reforma que deve ainda continuar até o grão que foi plantado ao Pentecoste passe através do ciclo completo de plantio, irrigação, nutrição e etc. Até que volte exatamente a semente original. Enquanto isso acontece, o joio que foi semeado terá que passar através de seu ciclo e ser colhido também. Isto é exatamente o que vemos acontecer. Se você tão somente puder pensar nas estações, obterá um bom quadro disto. A planta que você vê crescendo, a plena força no verão, de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão se tornou outono. O primeiro simplesmente foi se desvanecendo, enquanto o segundo surgia gradualmente. É assim que são as eras, e especialmente essas últimas duas.
É para esta era que Jesus diz: venho sem demora. Versículo 11: isto torna a última era uma era muito curta. 2 vezes. Muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida. Bem abreviada. E como vamos estar aí? Guardando, esperando tudo isso acontecendo? A planta que você vê crescendo, a plena força no verão, de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão se tornou outono. O primeiro simplesmente foi se desvanecendo, enquanto o segundo surgia gradualmente. É assim que são as eras, e especialmente estas últimas 2. É para esta que Jesus diz: venho sem demora. Versículo 11: isto torna a última era uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida, é abreviada. Agora, insistiremos especificamente a respeito da porta aberta, que ninguém pode fechar. Em primeiro lugar, quero falar sobre a porta aberta. Em primeiro lugar, quero falar sobre a porta aberta, significando o tremendo esforço missionário daquela era. Paulo chamou um novo empenho missionário para o Senhor de uma porta aberta. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, portanto podemos ver por comparação das Escrituras que esta porta aberta significava a mais extensa difusão do Evangelho que o mundo já viu. Eu quero que você veja algo aqui. Deus opera em séries de 3, não opera? Foi na terceira era, ou era de Pérgamo, que a igreja casou-se com o Estado. As obras dos nicolaítas tinham se tornado a doutrina dos nicolaítas. Aquela era foi a porta aberta para a falsa vinha. Uma vez apoiada pelo poder do Estado, tornou-se realmente um sistema mundial, embora levasse o nome de cristão. Desta forma, espalhou-se rapidamente. Mas agora, 3 eras mais tarde, após uma longa e árdua luta de fé, aqui vem a porta aberta para a verdade. A palavra do Senhor agora tem seu dia. Evidentemente, a 5ª era proveu a base para este poderoso movimento, visto que aquela era nos deu a exploração, a colonização, a impressão de livros e etc. Teria sido maravilhoso se esta porta aberta tivesse seguido o padrão divino de Pentecostes, que foi descrito em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e obediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais
e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Agora, você sabe que este é o padrão, porque o próprio Jesus assim disse, Marcos 16, versículo 15 ao 20, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Ele nunca lhes disse para irem por todo o mundo e fundarem colégios bíblicos. Tampouco lhes disse para distribuírem literatura. Agora, essas coisas são boas, porém, que Jesus lhes disse para fazer, foi para pregarem o evangelho. Permanecerem com a palavra. E então, os sinais seguiriam. A primeira introdução que temos da maneira que o reino de Deus devia ser pregado, foi quando ele enviou os 12. Em Mateus 10, versículo 1 ao 8, eles os comissionou e instruiu do seguinte modo, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado ao reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Este ministério que ele lhes deu, foi realmente compartilhar do seu próprio ministério com eles, porque diz em Mateus 9, versículo 35 ao 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muitas pessoas têm a ideia que apenas os apóstolos tiveram esse ministério dado a eles por nosso Senhor Jesus, e assim, quando morreram, o ministério acabou. Isso não é assim. Aqui em Lucas 10, 1 ao 9, encontramos que nos dias de sua peregrinação terrena, ele já tinha começado a dar ministérios de poder aos seus. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa,
comendo e bebendo o que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quem se atreveria a negar o poderoso ministério de Filipe? Quem se atreveria a negar o poderoso ministério de Ireneu, Martim, Columba, Patrício? Inúmeros outros que têm tido a unção de Deus sobre si? Sim, o caminho da Bíblia é o verdadeiro caminho da porta aberta, e eu desejo acrescentar meu testemunho a isso. A razão de eu ter de fazer isto é porque somente posso falar com segurança daquilo que Deus tem feito em minha própria vida. Assim, se você me permite um comentário pessoal, aqui, eu lhe direi como sei, com certeza, que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, e que o poder de Deus ainda está disponível aos que crerem e receberem. Durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Durban, o único lugar que podia começar a acomodar o povo era a enorme pista de corrida, que é a segunda maior do mundo. A multidão era bem mais de 100 mil. A fim de manter a lei e a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. Eles puseram em serviço diversos policiais para manter a multidão aquietada. Aquelas almas famintas tinham vindo de muitas milhas de distância. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 27 vagões carregados de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos, montanhas, carregando em suas costas, por muitas e muitas milhas, algum ente querido que necessitava de ajuda. Todo o país foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestos pelo Espírito Santo. Uma tarde, quando comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma dentre os milhares de maometanos. Enquanto ela estava de pé diante de mim, o missionário aos maometanos começou a suplicar baixinho ao Senhor: ó, tem compaixão desta preciosa alma, ó, tem compaixão dessa preciosa alma. Ele tinha estado lá por anos e anos, e segundo o seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus Cristo como Salvador. Eles eram originalmente os medo-persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ganhar, parece que uma vez maometano, sempre maometano. É uma lei entre eles. Bem, enquanto lá estava de pé diante de mim, eu comecei a lhe falar, e a todas aquelas milhares através de intérpretes. Eu disse: não é verdade que os missionários têm falado a vocês de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olharem umas para as outras quando eu disse isto. Então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse: mas os missionários leram para vocês deste livro. Eu levantei a minha Bíblia para eles verem que este mesmo Jesus foi um poderoso curador, e que ele viveria em seu povo no decorrer das eras até que voltasse para recebê-los para si mesmo. Eles falaram a vocês, por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazerem prodígios, assim como fez Jesus. Eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver este menino, este mesmo Jesus, descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isto. Esta foi uma coisa com a qual eles seguramente concordaram. E eu então prossegui: se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então?
e ali estava aquela mulher maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim, e eu disse a ela: agora, você sabe que eu não a conheço, eu nem mesmo posso falar sua língua. Ela admitiu isso. Eu disse: quanto a curá-la, você sabe que não posso, porém, você ouviu a mensagem esta tarde, e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela, que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora, os maometanos são descendentes de Abraão. Eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus. E ao invés, tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes e eles o creem. Eu disse: mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu. Ele disse em João 5,19: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, não, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse através de seu intérprete: sim, eu posso. Eu disse: muito bem, que ele possa fazer isto. Aqueles maometanos estavam observando atentamente, todos eles estavam inclinando-se para a frente, para ver o que aconteceria. Então o Espírito Santo falou: o seu marido é um homem baixo e troncudo, com um bigode preto, você tem 2 filhos, você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame, você tem um quisto no útero. Ela inclinou a sua cabeça e disse: isto é verdade. E eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um cristão, por que você não foi ao seu profeta maometano? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Eu disse: eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele a ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi o suficiente. Ela foi curada. Cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado tanto em palavras como em poder. Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isso que devemos usar. Foi isso que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto estava embarcando num avião em New Salisbury, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. Eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos, estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui. Que bom. Eu repliquei: vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Somos metodistas. Viemos a Wilmore, Kentucky. Viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, isso fica quase em meu quintal. Eu repliquei: você não seria aquele irmão Branham que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isso mesmo. Aquilo o curou. Ele não dizia mais nada. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros, então eu disse: só um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios. Sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui, todos os 4, há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus
que podem apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor, eles não podiam fazê-lo. Eu não quero ferir os seus sentimentos, moças. Eu disse, mas todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não é da sua conta estar aqui no campo, até que estejam cheios do Espírito Santo e pregando o verdadeiro evangelho na demonstração do poder do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que veria, é porque não estão pregando o verdadeiro evangelho. Deixe-me dar um passo adiante e mostrar-lhes exatamente como podem ser as coisas no campo missionário. Eu não digo que é tudo assim, mas eu receio muitíssimo que seja. Foi enquanto eu estava nesta mesma viagem, passeando ao redor de Durban, com o prefeito, que eu vi um nativo com um pingente em volta de seu pescoço, e ele estava carregando um pingente, um ídolo, Perguntei ao meu amigo, para que aquele pingente? E ele disse-me que quando um nativo abraçava o cristianismo, eles punham um pingente nele. Isso seguramente me surpreendeu, porque ali estava um homem dizendo-se cristão e carregando aquele ídolo. Portanto, eu perguntei, como podia ser isso? Ele disse, eu sei falar a língua dele, vamos até ali falar com ele? Assim fomos até ali e o prefeito atuou como meu intérprete. Eu perguntei ao nativo se ele era cristão. Ele afirmou que com certeza era cristão. E então eu perguntei, por que ele carregava o ídolo, sendo um cristão? Ele respondeu que era um ídolo que seu pai carregava e deixara para ele. Quando lhe falei que nenhum cristão deveria carregar ídolos, ele respondeu que esse ídolo fora de grande utilidade para seu pai. Eu fiquei curioso em saber como. E ele disse que um dia seu pai estava sendo seguido por um leão. Então, ele fez uma fogueira e falou ao ídolo do modo que lhe fora ensinado pelo feiticeiro. O leão foi embora. Eu informei a ele que tinha sido o fogo que afugentara o leão, uma vez que o fogo assusta todos os animais selvagens. Eu nunca esquecerei a sua resposta. Ele disse, bem, é dessa maneira, se amoiar o espírito, falhar, então este ídolo não falhará. Um relato detalhado da campanha africana pode ser encontrado no livro Um Profeta Visita a África. Essa é quase toda a força que as multidões cristãs têm. Quase toda a força. Porque a palavra não lhes foi trazida pela porta aberta original de Pentecostes. As pessoas que dizem cristãos estão atadas a ídolos. Pode que não seja um pedaço de pau, uma estátua, mas tudo que você coloca na frente de Deus, para você se torna um ídolo. Seu trabalho, sua família, sua casa, seu carro, seu dinheiro. Tudo que você coloca na frente de Deus se torna um ídolo. Seu descanso. Ah, porque hoje é dia de eu descansar. Ah, porque isso é isso. Ah, porque aquilo. Tudo que você colocar diante de Deus, isso sempre será um ídolo. Essa é quase toda a força que as multidões de cristãos têm. Porque a palavra não lhes foi trazida pela porta aberta original do Pentecostes. Agora, voltando à porta missionária aberta da era de Filadélfia, ela não teve a porta aberta de poder que deveria ter tido. Observe no mesmo versículo que ele menciona, esta porta aberta, ele diz, tendo pouca força, isto é correto, o poder do Espírito estava faltando nessa era. A palavra era bem pregada, ela foi satisfatoriamente capaz de tomar as almas cientes da salvação, de tornar, ela foi satisfatoriamente capaz de tornar as obras cientes da salvação.
Mas o grande poder de Deus que mostrava seus prodígios, que fazia revelar o seu braço a favor dos seus, estava faltando, exceto entre os grupos dispersos. Todavia, glória a Deus, ele estava crescendo e havia aumentado acima do que eles tinham na reforma. Foi nesta era que saiu o homem que frequentemente chamamos de pai das missões, William Carey, um sapateiro, aldeão, que pastoreava a igreja batista particular de Monton, Inglaterra, despertou poderosamente as pessoas pregando sobre, não foi a ordem dada aos apóstolos para ensinar todas as nações, obrigatória a todos os sucessivos ministros até o fim do mundo? Visto que a promessa associada era de igual amplitude, ele foi combatido pelos calvinistas que tinham chegado ao extremo da doutrina da eleição, crendo que todos que serão salvos, e a obra missionária seria contra a obra do Espírito. Porém, André Fuller ajudou o Sr. Carey, através de sua pregação e de levantamento de fundos. Tal foi o seu efeito que foi formada uma sociedade para difundir o Evangelho a todas as nações. Em 1792, esta sociedade enviou Carey, que foi notoriamente abençoado por Deus em ganhar almas na Índia. Em 1795, uma cristandade despertada formou a Sociedade Missionária Londrina que, bem sabemos, levantou milhões de libras e enviou milhares de missionários através dos anos para cumprir os desejos do Senhor. O Espírito de Deus estava se movendo e outras ovelhas podiam muito bem ter sido o clamor do coração daqueles crentes sinceros. Diante de ti, pus uma porta aberta. Eu quero examinar essas palavras novamente. Esta vez, embora eu não vá desassociá-las das missões, vou lhe trazer um pensamento que se estende profundamente para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era. Foi nesta era que Jesus disse: venho sem demora. Versículo 11. O relato à última era, ele ia executar a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Romanos 9, 28. Observe como este versículo de Apocalipse 3, 8 está redigido. A porta aberta, pouca força, palavra, nome. Esta porta aberta tem a ver com todos os três. Agora, o que significa a porta? Em João capítulo 10, versículo 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isto é certo. O eu sou é a porta das ovelhas. Ora, isto não é apenas uma expressão curiosa, isto é realmente assim. Note, em João 10, onde Jesus está dando esta parábola, ele chama a si mesmo de pastor. Depois, ele chama a si mesmo de porta. É isso que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente a sua porta. Quando estive no Oriente, eu vi que de noite o pastor ajuntava todas as suas ovelhas. Ele as punha num aprisco. Então ele as contava. Quando estava seguro de que todas estavam dentro, ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Ninguém podia sair e entrar sem passar por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, quando passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfico parou para que as ovelhas pudessem passar, que é o trânsito, né? Ora, as cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro, porém lá é como uma grande feira de agricultores com todos os produtos sobre o calçamento para que os que passem vejam e comprem. Eu pensei, que coisa, é aqui que vai começar o tumulto. Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora. Porém, quando o pastor foi avante, aquelas ovelhas apenas o seguiram, exatamente em cada passo.
Elas olhavam para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma ovelha tocava em nada. Se eu apenas pudesse falar em língua dele, se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfego e lhes pregado um sermão sobre o que eu acabara de ver. Quando você é ovelha, que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um dos seus passos, como aquelas ovelhas fizeram. Você não será tentado a virar para o lado por causa de alguma grande flor de igreja, ou para ouvir voz de algum DDD, ou PHD, ou LDD. Porém, você ficará com o pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem, porém, a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após seu verdadeiro pastor. Louvado seja Deus. Mas isso não foi tudo que vi e aprendi por ali. Um dia comecei a pensar a respeito, depois de ver homens nos campos pastoreando diferentes espécies de animais. Um indivíduo cuidava de alguns porcos, outro de algumas cabras, outro de alguns camelos, outros de algumas mulas, e etc. Então perguntei a um amigo que vivia lá, como ele chamava aqueles homens? Respondeu eles são pastores. Eu não podia aceitar isso. Eu disse, você não quer dizer que todos eles são pastores? Pastores somente cuidam de ovelhas, não cuidam? Não, disse ele. Um pastor é um pastoreador ou apacentador. Por isso, qualquer um que apacenta animais é um pastor. Bem, isso de fato me surpreendeu. Mas eu notei uma diferença entre aqueles pastoreadores e os que cuidavam das ovelhas. Chegava a noite, todos os outros, exceto o pastor das ovelhas, deixavam seus animais nos campos e iam para casa. O pastor levava as suas ovelhas com ele, punha-nas no aprisco e depois deitava-se e tornava-se à porta das ovelhas. Louvado seja Deus! Nosso pastor nunca nos deixa ou nos abandona. Quando a noite chegar, eu quero estar em seu aprisco, aleluia! Eu quero estar sob o seu cuidado, glória a Deus! Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta, Ele é a porta das ovelhas, e observe que agora fala do abrir da porta. O que é isto, senão uma revelação dele? E essa revelação está se abrindo para nos trazer força, iluminar a palavra e glorificar o seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que Ele era Deus. De que outra forma poderia ser nosso Salvador? Mas saber que Ele era o único Deus, ou Deus exclusivo, que Ele era o alfa e o ômega, que esse Jesus era Senhor e Cristo, fazendo o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa. Isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja, mas agora o estamos vendo novamente. A revelação de quem Ele era tinha voltado. Na verdade, a divindade não é um Deus constituído de 3 pessoas, com uma só personalidade. Porque é preciso uma personalidade para construir uma pessoa. Se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em 3 pessoas têm uma divindade constituída de 3 deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. Mas a revelação da divindade está de volta. Agora, a verdadeira igreja pode novamente incorporar força. Após todo este tempo, ela finalmente sabe quem é seu Senhor. Uma vez mais, estamos batizando no nome do Senhor Jesus. Exatamente como fizeram no Pentecostes. Deixe-me contar um sonho
dado por Deus que tive a respeito do batismo trino. Não foi uma visão, mas um sonho. Você sabe, eu estou certo que uma das bênçãos das eras da igreja foi receber sonhos pelo Espírito Santo, do mesmo modo que se pode receber visões. Era por volta das 3 horas numa madrugada de sábado, e eu acabara de me levantar para dar a José um gole de água. Quando me deitei, adormeci instantaneamente e tive este sonho. Vi um homem que eu supunha que fosse meu pai. Ele era um homem zarrão, corpulento. Também vi uma mulher que presumia-se ser minha mãe, mas não se parecia com ela. Assim como o homem não se parecia com meu pai. Este homem era muito malvado para com sua esposa. Ele tinha um grande porrete com 3 quinas nele. Você sabe, quando você toma uma tora e a põe de pé sobre a extremidade, a golpeia com um machado, isto produz uma acha de lenha com 3 quinas em forma triangular. Era assim. Ele tomava este porrete e batia nela com ele e a derrubava ao chão. Enquanto ela ficava ali chorando, ele andava ao redor com seu peito estufado e em sua face havia um olhar tão arrogante e jactancioso que ele parecia ter grande orgulho e satisfação em surrar a coitada da pequena mulher. Toda vez que ela tentava se levantar, ele lhe batia. Eu não gostava do que ele estava fazendo, porém, quando considerei pará-lo, eu pensei, eu não posso atracar-me com este homem, ele é grande demais. Além disso, presume-se que ele seja meu pai, mas lá dentro eu sabia que ele não era meu pai, e sabia que ninguém tinha o direito de tratar assim uma mulher. E eu fui até lá, e o agarrei pelo colarinho, e o virei, e disse, você não tem nenhum direito de bater nela. E quando eu disse isto, meus músculos cresceram, e eu parecia um gigante. O homem os viu, e então ficou com medo de mim. Eu disse, se bater nela novamente, tratará comigo. Ele hesitou em bater nela novamente, então o sonho me deixou. Eu acordei imediatamente após o sonho, e eu pensei, quão estranho foi isso? Eu me perguntava por que tinha sonhado acerca daquela mulher, quando de repente eis que ele veio, e reconheci a presença de Deus, e dele veio a interpretação do sonho. Ora, vocês sabem que não apenas tenho interpretado os seus sonhos exatamente, mas tenho muitas vezes lhes contado o que vocês sonharam, de forma que nunca tiveram que me contar. A mulher representa a igreja do mundo hoje. Eu nasci exatamente nessa confusão. A confusão em que ela se encontra, ela devia ser um tipo de mãe, ela é a mãe das meretrizes. Seu marido representa as denominações que a governam. O cepo de 3 quinas é o falso batismo trino de uma trindade. Cada vez que ela começava a se levantar, isso significava que as congregações principiavam a aceitar a verdade, ele a derrubava ao chão novamente, com aquela falsa doutrina. Ele era tão grande que tive medo dele a princípio. Porém, quando fui contra ele, descobri que eu tinha grandes e poderosos músculos. Eram músculos da fé. O resultado do sonho foi, uma vez que Deus esteja comigo e possa me dar tal força, então deixe-me defendê-la contra o poder denominacional do mundo e fazê-lo parar de bater nela. Agora, eu não estou procurando formar uma doutrina baseada em um sonho, tampouco estou procurando vindicar qualquer doutrina que eu defenda por meio de um sonho. A unicidade da divindade encontra-se desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21. Mas as pessoas têm sido cegadas por um dogma não escriturísticos de uma trindade, e esse dogma é tão universalmente aceito que tentar ver uma única pessoa de Deus é quase impossível. Se as pessoas não podem ver a verdade da divindade, mas a combatem,
elas jamais podem ver o restante da verdade, porque a revelação é Jesus Cristo em sua igreja e suas obras no meio da igreja durante as 7 eras. Você compreendeu isso? Agora estou seguro que você entendeu. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ora, nós já mencionamos como a força estava retornando. Ela estava. O poder da Inquisição tinha decrescido. As pessoas tinham deixado suas pátrias e exigiam liberdade de adoração. O jugo da hierarquia estava sendo quebrado. Os governos estavam achando prudente não defender um segmento em detrimento de outro. De fato, pessoas bem intencionadas, mas pobremente lideradas, estavam querendo guerrear para defender seus direitos religiosos. Talvez a maior demonstração de poder da religião nesta era foi o fato que, embora a França caísse em revolução, o grande avivamento wesleyano manteve a revolução longe da Grã-Bretanha e salvou-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos gloriosos anos. A pregação da palavra nunca foi mais intensa, enquanto Satanás levantava suas hordas de livres pensadores, enquanto os originadores do comunismo se levantavam, enquanto teólogos liberais espalhavam seus artigos imundos, Deus levantava poderosos guerreiros da fé, e as maiores obras da literatura e ensinamento e pregação cristã vieram desta era. Jamais seus pregadores e mestres têm sido igualados e jamais os serão. Os Spurgeons, Parkins, Maclarens, os Edwards, Brunions, Mellers, Branards, Barnes, Bishops, todos vieram desta era. Eles pregaram, ensinaram e escreveram a palavra. Eles glorificavam seu nome. Amém. Nós vamos nos deter aqui. Lemos como 11 páginas. Viemos até a 278. Nós concluímos o tema A Porta Aberta, que começou em 267. O próximo tema do próxima quarta-feira é o julgamento do falso judeu. Amém? Glória a Deus por tudo, né? Deus tem sido bom para com cada um de nós, nos mostrando o que aconteceu nas determinadas eras, e nós entendendo que tudo isso reflete nesse tempo final. Que Deus possa abrir o nosso entendimento para compreender e ver assim como Satanás trabalhou lá, ele continua trabalhando durante as eras, vai continuar trabalhando até o fim dele, né? Até ele ser amarrado, vai ser amarrado no milênio, mas depois vai ser solto também para guerrear e batalhar. Terá a grande batalha, né, final, e ali depois eles serão terão o julgamento do trono branco, na qual deixarão de existir, né, e serão lançados ali. Que Deus possa nos abençoar, continuar abrindo o nosso entendimento para compreender. Durante a semana, dedique-se, volte, escute, assista o culto novamente, para que assim aquilo que você não conseguiu captar hoje, você possa captá-lo novamente. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor em oração. Há um pedido de oração para o nosso irmão Juraci, aqui, né? Pedido uma oração em seu favor. Acabou de passar por um acidente de moto, né? Também, e ele nos rogou a oração, e nós vamos estar orando por ele. E gratidão também pelos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra, é uma bênção ter todos vocês. Todos vocês conosco aí conectados do outro lado. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que comunicaram, né, suas audiências. Irmã Luziane Nunes, de São Pedro, Piauí. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão Jailson Souza, Paraíba, e toda a sua família está conectada conosco. Irmã Mário Lúcia, Jandira, São Paulo. Irmão João Carlos também, Jandira, São Paulo. Irmã Kelly, Apuca. Irmã Luiz. Irmão Ronaldo Lemes, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Irmã Marluz e Eloá Kenara, Alto Paraíso. Pastor Ailton Dantas,
Jandira, São Paulo, né, em família. Irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais. E o irmão Carlos Gomes também, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E continue orando por cada um de nós, estaremos orando por vocês. Se o Senhor nos permitir, na quarta-feira estaremos aqui para dar seguimento no estudo desta sexta era, a era de Filadélfia. Fechemos nossos olhos, inclinemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra concedida-nos nesta noite, por cada ensinamento, cada estímulo, cada revelação, ó Deus, cada demonstração de poder na qual Tu mostrou ali, com esses grandes feitos ali na África, ó Deus bendito, e também pelo ensinamento que o Teu Evangelho deve ser pregado, como Paulo diz, não somente em palavras, mas também em poder. Aleluia, ó Pai, que Tu possa revestir a cada um dos Teus filhos, a cada um de nós com este poder, cada dia mais e mais, ó Deus bendito, e que não seja apenas palavras, mas que a demonstração do Teu Espírito Santo possa ser manifestada na vida de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, nós pedimos e intercedemos em favor do nosso irmão Juraci. Ó Deus, rogou uma oração em favor dele, passou por um acidente. Ó Deus bendito, que todo o espírito de morte que esteja rodeando o nosso irmão, ou todos os nossos irmãos e irmãs, seja repreendido para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Pedimos a Tua bênção em favor dele e ajuda em torno de sua toda a família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, possas curar o enfermo e libertar o cativo. É a nossa oração. Colocamos diante de Ti, ó Pai, esta semana que tem se iniciado hoje, em Tuas mãos. Tu possa nos guardar, nos livrar de todo mal e todo perigo, e possa também abençoar os nossos trabalhos, na qual lutamos pelo benefício de nossa família, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor com um cântico. E após este louvor, já estaremos todos despedidos. Terça-feira, se o Senhor nos permitir, temos live através do canal das Mil. Todos estão convidados para participar ali com os nossos irmãos. Amém? Quarta-feira estaremos aqui através desse canal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cante a Ele, adore a Ele. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de Sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui. Desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou. Vivo pra louvor de Sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará
e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando do que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me transladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me transladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor, irmãos? Vamos cantar mais um louvor? Na estação do arrebatamento, vem ver. Eu não sei como é isso aí. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo essa estação do arrebatamento. Muitos profetas e justos desejaram viver o tempo em que vivemos, o tempo do arrebatamento. Mas Deus nos escolheu para cumprir sua promessa principal, a colheita do grão original. Quando a plenitude de Cristo volta à terra e chama os eleitos, redime os elementos de todas as eras. Eles se levantarão na ressurreição para a gloriosa reunião. Conosco estamos vivos, já reunidos pelo alarido. O mesmo Senhor nos trouxe perfeição. A trombeta de Deus soará e a noiva subirá ao encontro do Rei. A estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento. Oh meu Deus, o meu clamor, ora vem, Senhor Jesus, toma-me para ti, Maranata.
do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Ora vem, Senhor Jesus, toma-me para ti. Maranata, vem Jesus, livra-me deste mundo prestes a ruir e leva-me à sétima dimensão, aonde tu estás, nos ares te encontrar, ver-te como és, em um corpo semelhante ao teu, glorificado por ti. Baixando para a glória, exibindo orgulhosamente o sangue de Cristo, a mensagem desta hora, de dentro para fora. E começou a boa obra, Ele mesmo a completará. De dentro para fora, quem começou a boa obra, Ele mesmo a completará. Aleluia, glória a Deus. Uma semana de vitória a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.